Fala galera do canal Walter Teixeira, essa é a nossa sétima aula do curso básico de desenho, no módulo 1. Gente, nós nas últimas aulas falamos sobre a estrutura do corpo, aquela estrutura bem simplificadinha, vocês se recordam? Três esferinhas. Cansaram de ver isso, né? Muito bem, falamos sobre movimento, falamos sobre perspectiva, tudo ainda no plano da observação. E agora, gente, depois de ter abordado esses temas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cabeça. Pois é, depois de ter falado sobre o corpo, a estrutura do corpo, o movimento do corpo, agora a gente vai falar sobre a cabeça. Tudo ainda, pessoal, dentro do módulo básico. Então a gente ainda vai adotar por padrão a nossa estrutura bem simplificada, mas as regras, aquilo que eu vou explicar para vocês em relação à cabeça, prestem atenção, isso se aplica a qualquer desenho de cabeça humana que você se propuser a realizar aí a partir daquilo que a gente vai ensinar. Então, muito bem, pessoal, vamos voltar aqui agora só para a cabeça. Eu vou fazer aqui um círculozinho aqui para representar a cabeça. E eu vou falar para vocês, agora com um pouco mais de assiduidade, com um pouco mais de foco em relação aos elementos da face. Supondo que essa aqui é a nossa cabeça, tá, gente? Novamente, vamos tracejar aqui. Vou pegar uma outra cor para dar uma destacada. Vamos tracejar aqui aquela linha vertical no centro, que determina o centro do meu rosto. Vamos fazer aquela marcação agora naquela linha quase no centro da esfera, um pouquinho, não tão no centro, mas um pouquinho para cima. Aquela demarcação horizontal que fica mais ou menos à disposição da altura dos meus olhos. Então, pessoal, com essas duas marcações aqui, a gente já sabe o seguinte. Aqui eu posiciono os meus olhos, aqui eu tenho o centro do meu rosto e mais ou menos a posição do meu nariz. Então eu vou chamar essa primeira linha aqui, essa primeira linha vertical, a nossa linha 1, essa linha horizontal, a nossa linha 2. E agora, gente, eu vou tracejar uma terceira linha, que seria a nossa linha 3, que fica mais ou menos aqui. A gente fez um risco quase na marca central. Você conta ali mais ou menos 2 ou 3 risquinhos, se você fosse seguir mais ou menos essa mesma medida, um cortezinho mais ou menos nessa altura aqui, em que a gente faz a marcação número 3. Marcação 1, a nossa linha vertical, que corta a nossa esfera no centro. A marcação 2, a nossa linha horizontal, que corta ali um pouquinho do centro, um pouco para cima ali, mais ou menos onde fica a altura dos olhos. E uma terceira marcação, mais ou menos ali, cortando da metade para baixo ali a minha esfera. Essas três marcações, elas são responsáveis para determinar para a gente a posição de 3 elementos na nossa face. Os olhos, a altura dos olhos, a altura do nariz e a junção dessas 3 linhas, no caso da linha 2 e a linha 3 em específico, dessas duas linhas, me dá a medida da minha orelha. Uma quarta linha, um pouquinho mais abaixo, determina o posicionamento da minha boca. Essa regrinha bem simplesinha, gente, ela tem que ser guardada para sempre quando o assunto for cabeça. Mesmo numa estrutura bastante simplificada como essa aqui. Se eu for desenhar aqui uma cabeça mais realista, né? Aí já é uma cabeça que não vai ser tão circular, né? Ela já vai ser um pouco mais elíptica.
mas eu vou seguir as mesmas regras. Uma linha vertical que corta o centro da minha elipse aqui no caso. Uma primeira linha horizontal mais ou menos demarcando a altura dos olhos. Uma segunda linha horizontal marcando mais ou menos o posicionamento da cabeça. Se eu for trabalhar com essa figura aqui, eu vou seguir basicamente a mesma regra. Agora é óbvio que os elementos que eu vou utilizar são de uma complexidade um pouco maior. Mas a regra é a mesma. Ok? Então, gente, se atentem demais a isso aqui. É necessário que vocês repitam esse exercício algumas vezes, daquela mesma maneira como nós tínhamos exemplificado no corpo. Nós não fizemos nenhum corpo sem cabeça, né? Todos os corpos que nós desenhamos, seguindo a estrutura do personagem, nós fizemos seguindo essa regrinha aqui. É interessante que você repita essa regra agora, gente, mas colocando os elementos: olhos, nariz, boca e a orelha. Ah, eu preciso colocar cabelo, eu preciso detalhar? Não necessariamente, não nessa etapa. É interessante que aqui você só trabalhe com esses elementos mais simplificados e que, obviamente, você rotacione essa esfera em algumas posições para que os elementos, obviamente, também possam ser visualizados em posições diferentes. Para te auxiliar nesse processo, gente, você também pode consultar o material complementar do nosso curso, que já foi disponibilizado para download. Lá naquele PDF, você também tem referências para conseguir realizar esse mesmo exercício. Então, pessoal, qual é a ideia para poder exercitar isso aqui e fixar? Fazer pelo menos nessas posições aqui: frente, 3/4 e perfil. Já adicionando os elementos: olhos, nariz, boca e as orelhas. Olhos, nariz, boca e as orelhas. Obviamente, quando existe uma rotação, por exemplo, nessa posição de 3/4 aqui, eu quase não consigo enxergar a orelha do outro lado, mas é exatamente isso. Estamos treinando a sua percepção. Já falamos sobre perspectiva e esse típico exercício, ele abrange muito essa questão da observação, né? De aplicar a perspectiva com observação. O perfil é quase o mais simples, porque essa risca vertical ela não aparece, né? Porque ela fica, obviamente, acompanhando a silhueta do círculo. A posição da orelha, gente, em relação ao círculo, quando ele se encontra de perfil, é mais ou menos numa posição central, tá? Então aqui tem os dois riscos que determinam olhos, que determina a altura do nariz. E aqui, mais ou menos na altura do centro da esfera, é mais ou menos a posição da orelha do personagem, tá? É claro que a gente vai falar disso de forma muito mais aprofundada
lá na frente, tá? Quando a gente for realmente falar um pouquinho sobre uma estrutura craniana humana, né? É, a gente vai, obviamente, falar muito mais sobre a questão do posicionamento da orelha de uma forma um pouco mais correta, tá? Aqui a gente está se preocupando só com a estrutura do personagem. Quando eu estiver falando de uma estrutura mais realista, né? A gente vai falar, por exemplo, que a orelha ela aparece aqui justamente com o final do maxilar, que ela tem mais ou menos um posicionamento ali próximo do osso zigomático, de que ela tem uma certa inclinação, uma certa rotação, ela não é retinha, ela não fica numa posição 100% reta, tem uma pequena rotaçãozinha na orelha, né? Enfim, quando nós estivermos falando desse tipo de trabalho com foco mais realista, obviamente a gente vai se aprofundar muito em relação a esse tema. Tá legal, pessoal? Então, ó, treinem essas posições aqui, exercitem, utilizem aquele material de referência que está lá naquele PDF que eu deixei para vocês e mãos à obra. Hoje o assunto foi cabeça e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre expressões. Tá legal? Valeu! Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e eu fico aguardando você na próxima aula. Grande abraço.